Olá a todos, venho com este vídeo importantíssimo falar sobre 23 de setembro de 2017. Tenho visto que mais vídeos têm sido colocados sobre esse assunto, mas muito pouco detalhe do que realmente a palavra, à luz da palavra, isso quer dizer. Não vou estar falando sobre datas e nem eventos que podem acontecer assim. Esse evento vai acontecer depois de 23 de setembro de 2017. Apenas vou trazer vocês detalhes de informação que são assim estarrecedores, em que o período de tempo em que estamos vivendo são o que eu creio o período em que somos a geração final. Então vamos vamos começar esse vídeo em 1 Tessalonicenses 5, de 20 a 21, que diz assim: Não desprezeis as profecias, mas ponde tudo à prova, retende o que é bom. Muito importante que nós possamos estar fazendo essas coisas e podemos estar estudando essas coisas e podemos então, à luz da palavra, saber um pouco mais do que está acontecendo, não é mesmo? Eu quero então começar com também Gênesis, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: E disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite. E essa parte importante para nós aqui é essa segunda parte, né? Que fala assim: sejam eles para sinais e para estações e para dias e para anos. Essas estações aqui, para estações, não são somente falando sobre não está somente falando sobre primavera, verão, outono e inverno, mas sim está falando também sobre que Deus está colocando a lua, as estrelas, o sol como sinais para marcar um evento que está para acontecer, para estações, para esse tempo em que algo irá acontecer. Então, por isso que fala, sejam eles para sinais e para estações e para dias e para anos. Então vamos começar. Eu gosto de começar sempre, se possível, com a cruz. Então vamos começar aqui quando Jesus foi crucificado, que foi no ano 33 depois de Cristo. Ele foi crucificado, né? Então podemos dizer que, voltando 33 anos, quando Jesus nasceu, a estrela de Belém apareceu e foi o ano 0 depois de Cristo. Foi quando Jesus nasceu, não é mesmo? E daí podemos ver que um período de 2000 anos se passaram até agora. E o que aconteceu nesse período de 2000 anos? Em 15 de junho de 2015, apareceu a estrela de Belém no céu de novo. Confirmado, porque todos nós podemos ser testemunhas disso olhando para o céu, não é mesmo? E aí, o que eu fiz durante esse estudo é tentar entrar em contato com a NASA, os astrônomos da NASA, confirmar a possibilidade de que a estrela de Belém, tendo ocorrido num período de 2000 anos, se voltássemos um período de 2000 anos para trás, se haveria algo interessante lá. Sabemos que 2000 anos atrás estava Abraão. E aí os astrônomos disseram sim. A estrela de Belém também apareceu naquela época. Nessa época, Abraão foi visitado por Deus, né? E Deus fez umas promessas para Abraão. Então vamos dar uma olhada nas promessas feitas a Abraão para a gente ter uma ideia do que elas são e o que ocorreu. Então sabemos que em Gênesis 13:16 diz assim: E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se puder ser contado o pó da terra, então também poderá ser contada a tua descendência.
Também em Gênesis 15:5, fala assim: então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. E acrescentou-lhe: assim será a tua descendência. E também em Gênesis 17, de 4 a 6, fala-se assim: quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e serás pai de muitas nações. Não mais serás chamado Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te hei posto. Far-te-ei frutificar sobremaneira, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Então vamos voltar aqui para o nosso gráfico. Então sabemos que Deus prometeu algo assim bem forte, né, para a vida de Abraão. E o que aconteceu? Abraão teve Isaac. Isaac teve Jacó. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E ali nasceram os judeus. Então, os judeus chamam de Abraão pai dos judeus. Não é isso? Então, nesse período aqui, gente, dessa estrela, dessa primeira estrela aqui, estrela de Belém, né? Porque chamamos elas de estrela de Belém por causa dessa estrela do meio aqui, mas vamos chamar ela de estrela de Belém também aqui. Nesse período, né, marcou no céu essa visita a Deus até Abraão e nasceram os judeus, né? Passaram-se 2000 anos, Jesus nasceu, não é isso? E aí, Jesus, através dos magos, né? Dos 3 reis magos que viram essa estrela, já era chamado Rei dos Judeus, tá? E aí, então, o interessante é que essa estrela está ligada a um período de 2 anos aqui, que a gente vai ler na palavra, e aqui é muito interessante, tá? Então, temos aqui um período de 2 anos, e o que acontece nesse período? Vamos ler ali na Bíblia, rapidinho. Em Mateus 2, de 1 a 3, diz assim: tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e com ele toda a Jerusalém. E podemos ver em Mateus 2,16, isso aqui, ó. Então Herodes, vendo que fora iludido pelos magos, irou-se grandemente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo que havia em Belém e em todos os seus arredores, segundo o tempo que com precisão inquirira dos magos. Então Herodes matou esses meninos de 2 anos para baixo, com precisão da informação que ele tirou dos magos. Quer dizer, os magos disseram: olha, né, a gente veio aqui para adorar o rei dos judeus. Agora Herodes ficou com raiva porque ele era o rei dos judeus naquela época. Um líder romano, né? E chega esses 3 reis magos e fala assim: não, a gente veio aqui e onde está o rei dos judeus? Nós viemos para adorá-lo. Herodes fala assim: peraí, eu sou o rei aqui. Quem manda aqui sou eu. E eles falaram: não, nós estamos buscando o rei dos judeus verdadeiro. Isso causa Herodes a ficar perturbado. E aí, quando os magos vão embora de adorar Jesus, eles resolvem não voltar até Herodes, mas eles seguem um caminho diferente, né? E com isso Herodes fica com raiva porque ele queria perguntar para os magos: cadê Jesus? Para mim matar ele. Então ele fala... então ele se ira, porque eles foram embora por um outro caminho, e ele manda matar os meninos de 2 anos para baixo na área de Belém e ao redor de Belém também. Então tá aí esse período de 2 anos que liga essa estrela de Belém ao período de 2 anos. Então temos aqui: Herodes mata meninos de 2 anos para baixo, não é mesmo?
e os magos foram adorar o rei dos judeus. E aí temos então Jesus, rei dos judeus, certo? Agora também temos, em 2015, um período de 2 anos que aconteceu. A estrela aconteceu aqui no período, no período de 2015, né? 30 de junho de 2015 ela apareceu e ficou por alguns dias lá. Então passaram-se 2 anos e agora, 23 de setembro de 2017, desse ano, 23 de setembro, nós temos algo acontecendo que é importante. Então vamos dar aqui, 23 de setembro de 2017. Vamos olhar para a constelação de Virgo, que quer dizer o quê? Virgem, não é isso? E também a constelação de Leão, acima da constelação de Virgem, não é mesmo? E vamos ter aqui 3 planetas acima também da Virgem, juntamente com a constelação de Leão: Mercúrio, Marte e Vênus, correto? Vamos também ter a Lua nos pés da Virgem. Vamos ter o Sol cobrindo a Virgem. Vamos ter Júpiter à direita da Virgem. E aí, Júpiter vai entrar na Virgem pela direita. Ele vai entrar aqui, ó. Aí ele volta um pouco, ele sobe e desce, como se estivesse nascendo da Virgem, tá? Isso aqui, da maneira que eu estou mostrando aqui para vocês, nunca aconteceu na história da humanidade. Sim, Júpiter várias vezes já entrou aqui, confirmado isso. Sim, o Sol já se colocou nesse lugar. Sim, a Lua já esteve aqui. Sim, já tivemos a constelação aqui. Sim, já tivemos até mesmo Mercúrio, Marte e Vênus aqui nessa região, né? Agora, tudo acontecendo ao mesmo tempo nunca aconteceu, confirmado isso pelos astrônomos da NASA. Nunca aconteceu dessa maneira, que é a maneira em que é descrito em Apocalipse 12, de 1 a 2, e também Miqueias de 5, 2 a 3. Temos também várias outras partes da Bíblia que nos dá informação sobre isso, mas eu quero deixar isso assim detalhado, mas também não com tanto detalhe, para deixar bem claro o que isso quer dizer, né? Então vamos ler lá em Apocalipse, vamos voltar à Bíblia, vamos ler em Apocalipse 12, de 1 a 2 e Miqueias. Então, Apocalipse de 12, de 1 a 2, fala assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Versículo 12 diz assim: E estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Aí lemos aqui em Miqueias 5, de 2 a 3, fala assim: Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o resto de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Bom, vamos voltar aqui então ao nosso gráfico. Então, isso aqui, ó, descrito por Apocalipse 12, de 1 a 2, né? E que nunca aconteceu. Falei já com muitas pessoas, conversei, encontrei com várias pessoas, perguntei a vários pastores de batistas, Assembleias de Deus e muitos outros, e a maioria deles disseram, bom, que é um sinal, é um sinal. A maioria me disse assim, tudo uma coincidência. Será? Porque eu pergunto a mim mesmo, né? Será que isso é coincidência? Será que essa estrela, pela terceira vez que está acontecendo,
e esse sinal que vai acontecer daqui a 9 meses, será que tudo isso é apenas coincidência? Eu não posso dizer para vocês que é coincidência ou se não é. Eu sei de uma coisa. Vamos aqui para frente, que num futuro, não sei se próximo ou daqui a 50 anos, não sei quando, vai haver algo chamado arrebatamento. Certo? Muitas pessoas estão dizendo ao mundo, no mundo todo, várias pessoas estão dizendo assim, olha, isso aqui é um sinal para isso aqui acontecer. O arrebatamento. Né? Agora, nós sabemos que o arrebatamento não tem uma pré-condição para acontecer. Não é mesmo? O arrebatamento pode acontecer hoje, daqui a 3 minutos, daqui a 30 segundos, daqui a 30 anos, daqui a 100 anos. Não tem uma pré-condição para o arrebatamento acontecer. Quer dizer, isso vai acontecer para o arrebatamento acontecer. Ou isso aqui tem que acontecer para o arrebatamento acontecer. Não existe isso. O arrebatamento pode acontecer a qualquer hora. Por isso que a gente tem que vigiar e orar todo o tempo. Estar sempre na presença do Senhor. Buscar sempre mais dele. Estar mais perto dele. Diria eu até mesmo que deveríamos ser como Abraão, amigo de Deus. Ter um relacionamento realmente verdadeiro com um Deus vivo que enviou Jesus, seu Filho único, para morrer aqui na cruz do Calvário. Vencer a morte, não é mesmo? Por nós, pelos nossos pecados. Não é isso? Então temos que estar sempre na presença de Deus, porque isso aqui pode acontecer a qualquer hora. Também, nós, humanos com esse corpo frágil que temos que saber que nós expiramos, não é mesmo? Pode ser que a gente não veja o arrebatamento. Pode ser que algo aconteça conosco e Deus nos tire a vida antes disso acontecer. É por isso que temos que vigiar e orar a todo tempo. É por isso que temos que ser como as virgens, né? Ter o nosso vaso cheio de óleo o tempo todo. Estar na presença de Deus e ter um relacionamento com Ele constante, 24 horas por dia. Sempre orando, sempre vigiando. Então é muito interessante estar na presença de Deus por esses fatos. Por isso poder acontecer a qualquer hora, mas também que o momento pode ser que Deus nos tire a vida. Não é mesmo? Então, vamos voltar aqui a isso. Então vai existir o arrebatamento da igreja. Tá? Agora, vamos olhar aqui. Vamos ter a tribulação logo após o arrebatamento. Vamos ter o quê? A volta de Jesus depois da tribulação. Tribulação, eu creio que aqui Deus tratou com a igreja. Foi-se a igreja. Aqui eu creio que Deus está tratando diretamente com Israel. Né? Vai ver aquele momento terrível da tribulação. Quando a tribulação acabar, Jesus volta. Não é isso? E depois disso temos o quê? 1000 anos de reinado de Jesus. Glória a Deus. Em que estaremos com Ele aqui. Ó. Glória a Deus. Não é mesmo? Existe um período aqui em Atos dos Apóstolos, na Bíblia, que um apóstolo aparece, chamado Paulo. E ele traz o evangelho da salvação para quem? Para os judeus? Não, para os gentios, não é mesmo? Porque aqui, ó, quando Jesus foi crucificado, os judeus, eles rechaçaram Jesus. Eles falaram assim, não vamos aceitar esse Jesus aí como Messias, como nosso Messias, de jeito nenhum. Então Jesus é crucificado, e vemos aqui em Atos dos Apóstolos que Paulo vem com o evangelho da salvação para os gentios. Então Deus trata desse período da igreja, aqui ó, que ele fala em Romanos, que acaba com o quê? Com o arrebatamento. Então esse período que vivemos aqui
É Deus tratando da igreja. Não é mesmo? Tá, então vamos continuar aqui. Aí eu falei, depois de eu falar com várias pessoas e vários pastores, dizendo assim, é apenas uma coincidência, não é mesmo? Como se o meu sentimento sobre isso foi que ninguém mais crê no Deus vivo da época em que lemos lá em Gênesis que ele criou o sol, as luas, as estrelas, não é mesmo? Os planetas, tudo isso para dividir a noite e dia, mas aí também para quê? Para sinais e para as estações, né? Então Deus está dando um sinal para nós, como ele deu o sinal. Deus deu o sinal aqui para os reis magos sobre Jesus. Será que isso é coincidência aqui, ó? Apareceu de novo, depois de 2 anos, daqui a 9 meses, isso aqui que nunca aconteceu na história da humanidade vai acontecer. E aí eu continuei estudando, tudo bem, né? Eu ouvi a palavra de todos e continuei estudando. Aí eu perguntei de novo a mim mesmo e fui atrás de saber se algo mais teria aparecido no céu nessa época aqui, ó, né? E aí o que eu descobri, confirmado pelos astrônomos da NASA, isso aqui, ó, que já se passou, que muitas pessoas pensavam que esse evento ou sinal no céu seria realmente um evento em que algo iria acontecer imediatamente. Quer dizer, no dia que a última lua de sangue aqui apareceu em setembro de 2015, seria algo que iria acontecer imediatamente. Em que na história das luas de sangue, na realidade se passaram 2 anos para algo se concretizar. Tá? Então, em 2015, nós podemos ver com os nossos próprios olhos a lua, as luas de sangue, também como a estrela de Belém. A estrela de Belém apareceu dia 30 de junho de 2015, né? E a última lua de sangue apareceu como uma superlua, quer dizer que ela foi até maior do que as 3 prévias e terminou ali em setembro. Certo? Então, o que foi confirmado? Foi confirmado que também aconteceu quando Jesus nasceu. E também foi confirmado que 2000 anos atrás, de 0 depois de Cristo, ou seja, antes do nascimento de Cristo, 2000 anos atrás, daquela época, também as estrelas de sangue apareceram no céu. Vocês estão vendo aqui, ó. Apareceu e apareceu. O interessante é que essas luas de sangue não são apenas luas de sangue. Elas aconteceram nos feriados judaicos. 2014 apareceram essas duas, 2015 aqui, e aqui é a mesma coisa. Entendeu? Então apareceu nos feriados judaicos. É interessantíssimo entender isso, porque aconteceram já 4 luas vermelhas várias vezes, né? Nesse período aqui. Mas essas que aconteceram, que nós estamos contando aqui, elas aconteceram nos feriados judaicos religiosos. Essas 12 apareceram. E também aqui estava a estrela de Belém. Tudo isso confirmado aqui, pessoal. Se vocês querem estudar astronomia, eu não sou astrônomo, mas confirmei tudo isso com os astrônomos da NASA. Vocês podem entrar em contato, pode estudar, e eu acho que tem bastante sites que talvez possa confirmar isso. Busquem sempre sites, por exemplo, da NASA. Vá no site da NASA, tente estudar lá e tudo mais. Eu preferi pegar o telefone e ligar. Então, isso aqui aconteceu. Será coincidência? Será coincidência que aconteceu as luas vermelhas aqui e também a estrela? Será que foi coincidência? Porque eu acho que os judeus acharam isso coincidência.
não é mesmo? Que Jesus não era o Messias. Tanto é que quando ele morreu aqui na cruz do Calvário, ele foi rechaçado, não é isso? Não criam que isso aqui aconteceu por causa que foi um sinal de Deus falando Jesus nasceu. Muito menos as estrelas, as luas vermelhas de sangue. Não é mesmo? Será que isso aqui é coincidência? Né? Aconteceu aqui, ó, Abraão, estrela, as luas de sangue, né? Aqui também. E agora aconteceu aqui em 2015. As 4 luas. 2015, a quarta, em setembro. Aconteceu aqui. Agora, 2 anos depois, período de 2 anos só. 2 anos aqui, né? 2 anos aqui. 23 de setembro de 2017. Isso aqui tudo acontece que nunca aconteceu na história da humanidade. Também confirmado pelos astrônomos da NASA, tá? E aí, como é que fica? Será que realmente vai acontecer alguma coisa? Eu vou deixar isso para vocês decidirem. Não vou falar que pode ser o arrebatamento. Com certeza pode ser o arrebatamento. Não estou dizendo que não pode ser, não é? Mas será? E aí temos também, né, aqui a luz de sangue. E aí, tá aqui. Essa época, se vocês estão querendo estudar um pouco mais do arrebatamento, é possível, né? Paulo trouxe o evangelho da salvação aos gentios, a igreja começa aqui, né, em Atos, e ele fala em Romanos que o ministério dele acaba com o arrebatamento. Quer dizer, Deus finalizando o seu tratamento com a igreja arrebatada. A tribulação começa para os israelitas, que Deus trata diretamente com os israelitas. Volta de Jesus, 1000 anos do reinado, tá? Mas aí eu vou deixar com vocês com um pouquinho mais de informação. As luas de sangue ocorridas também nos feriados religiosos judaicos aconteceram em 1947 a 1948, quando Israel se torna uma nação de novo. Não é mesmo? E aí eu quero trazer a vocês essa informação, que é impressionante. É impressionante isso estar acontecendo nesse período de tempo aqui, ó, né? Antes de 2015, 2017, 1948. Mas que Jesus falou sobre algo interessante, que ele falou lá em Mateus 24, versículo 32 a 35, ele fala assim: aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24, 32 a 35. Quer dizer, Jesus está falando assim, porque ele sempre falou da figueira. Figueira, quem é a figueira? É Israel. Se você vê desse período aqui para trás e também para frente, a figueira sempre, quando se fala em figueira, quando Jesus fala, quando Deus fala da figueira, é Israel. Ele está falando assim, quando Israel voltar a ser uma nação, e quando elas tiver dado, né, folhas, sabeis que está próximo o verão. Quando que Israel brotou folhas? Porque existe aqui o período de 1917, que houve a declaração de Balfour, que a Inglaterra disse, não, essa terra é a terra de ninguém, mas pertence aos judeus. Quando foi dado essa declaração de 1917, os judeus começaram a poder voltar para essa terra de Israel, mas não tinham ainda não tinha nascido Israel, que aconteceu em quê? 1947, 1948, né? Naquele período, onde houve as luas de sangue, não é mesmo? Agora Deus fala aqui também o quê? Jesus fala o quê aqui? Em verdade vos digo que não passará esta geração. Aí a gente pergunta, geração, né? Podemos ver que em Salmos 90:10 fala assim, a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, a medida deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. O que quer dizer então que se
Israel nasceu em 1947. Vamos voltar aqui para o nosso gráfico, né? Nasceu em 1947, 48. O que quer dizer? Quer dizer então que aqui, ó, 70 anos de geração, 1947, cai em 2017. Será que isso aqui é outra coincidência em que lemos que Jesus falou quando Israel se tornar uma nação, que ele se tornou aqui, 1947, 1948, se tornou uma nação de novo, essa geração não passará. E aí, como é que fica? Estamos aqui, 1947 aconteceu, né? Um período aqui atrás. E agora, 2017, 70 anos de geração. Cai em 2017. Interessante? Aí podemos ver também que aconteceu de novo numa guerra dos 6 dias de 1967. E o que aconteceu? O jubileu. Se você não sabe sobre o jubileu, aprenda sobre os 50 anos de jubileu que Deus fala para celebrar na terra de Israel, não é mesmo? E que 50 anos se passava e no ano 50, a terra voltava para o dono, que seria aqui, nisso aqui, Israel. 1967, Guerra dos 6 Dias, que Israel lutou contra os seus adversários, né, vizinhos, eles recapturaram Jerusalém. Não é mesmo? Então, se nós contamos 50 anos de jubileu, que foi aqui, e o número 50, também é o número 1. Ou seja, o ano 50 e o ano 1 de um jubileu são o mesmo. Tá? 1967 mais 50 anos também cai em 2017. Aí eu pergunto, bom, o que falta? Se for aqui o ano de jubileu, né? 50 anos de jubileu, o que falta? Que parte de terra geográfica ali, né? de Israel falta para completar Israel? Seria a mesma parte ali geográfica de Israel, onde o Domo da Rocha, ou aquela grande mesquita que está lá, né? Seria a única parte que falta para completar Israel. Para quê? Para a construção do templo de Salomão. Aonde o quê? Isso tem que acontecer aqui, ó, nessa área que são, em algum lugar aqui, ó, porque na tribulação nós sabemos que o anticristo vai sentar lá e vai dizer que ele é o Messias, não é isso? Então nós temos que prestar atenção em tudo isso. Será que isso aqui, 23 de setembro, está dizendo que a guerra de Gog e Magog vai acontecer? Será que seria esse período em que Israel vai obter aquele pedaço de terra? Será que é o arrebatamento? Eu não sei. Eu vou deixar para vocês decidirem isso, buscar a Deus e saber. Mas será que isso também pode ser só apenas uma coincidência? 1, 2, 3 coincidências num período de 2 anos? Vamos dizer período de 3 anos, né? Porque começou em 2014 aqui, ó, abril. Essa aqui aconteceu em 14 de setembro. 14 não. Abril, setembro, né? 2014, 2015, com a lua, com a estrela de Belém aparecendo aqui também. No dia 30 de junho. Será que esses 3, e esse aqui que nunca aconteceu na história da humanidade, será que essas 3 coisas aqui realmente são apenas coincidências? E nada vai acontecer aqui? Muita gente vai falar assim, chegou o 23, passou o 23, é dia 24 e nada aconteceu. Se passaram um mês e nada aconteceu. Olha, gente, Deus não precisa fazer a coisa acontecer no dia seguinte, no mesmo dia. Ele está apenas te dando um sinal, como a gente leu lá em Gênesis capítulo 1, versículo 14. Que são sinais. Sinais que ele está falando assim, olha, povo da terra, eu tenho um tempo marcado para fazer algo na terra. Estou avisando. Estou chegando com isso. Esse evento vai acontecer.
Qual o evento? Não sei. Pode ser esse. Pode ser Guerra de Gog e Magog. Pode ser os 50 anos do jubileu, né? Que então traz a terra onde aquela mesquita está para Israel, onde eles podem então construir o templo. Não é isso? E aí temos mais uma, que se a gente voltar 50 anos de jubileu de 1967 para trás, 1917, então voltamos lá onde eu já falei. 1917 a Declaração de Balfour. A Inglaterra diz que a terra de Israel, área geográfica, né, pertence aos judeus. Então eu quero deixar tudo isso aqui em detalhe para vocês. Né? Eu já vi muitos vídeos falando sobre 23 e que isso aqui vai acontecer. Mas eu nunca tinha... Até arrepio de falar isso, mas eu nunca tinha voltado tudo atrás assim, ó, e criado esse gráfico aqui para, né, que parece ser assim, o pessoal falando, depois que eles falaram, muitas pessoas falaram, é coincidência, e outros falando, é o arrebatamento, Então eu busquei tudo isso aqui, e vocês podem, se quiserem estudar, entrar em contato com a NASA. Os astrônomos já confirmaram isso aqui, ó. Isso aqui aconteceu, isso aqui aconteceu, isso aqui aconteceu. Podemos ver na Bíblia que isso aqui aconteceu. E nós vivenciamos, né? Fomos testemunhas da estrela de Belém acontecer em 30 de junho de 2015 e também as luzes de sangue. Deixo vocês com tudo isso para vocês pensarem, decidirem se é realmente apenas uma coincidência que tudo isso aconteceu, tá? Ou se vai ser algo que vai acontecer realmente, né? Arrebatamento, volta da terra para construir o templo, guerra de Gog e Magog. Será uma guerra? Porque aqui, ó, 1967, guerra, não é isso? Então, a gente não sabe. A gente não sabe o que vai acontecer. O importante é estar na presença de Deus, buscar a sua palavra, buscar a sua presença, estar sempre na sua presença, não é verdade? E então nós podemos estar mais informados sobre o que está acontecendo. Com isso tudo, eu quero então avisar a vocês que o canal também vai ter notícias, creio eu que todos os dias, durante o dia, algumas vezes, notícias do mundo, de coisas estranhas que estão acontecendo, tanto na política mundial, como também eventos que estão acontecendo, e tudo isso para vocês adicionarem a sua intelectualidade para entender que momento nós estamos vivendo. Quero também dizer que vou ver se vou fazer um estudo aí sobre o ponto de inflexão, né? O ponto de viragem em que estamos vivendo como uma geração terminal, em que as coisas estão acontecendo e aconteceram até agora que não tem mais volta. Não é mesmo? Não existe mais volta. É um ponto em que a tecnologia tomou conta de tudo. Então eu vou falar sobre essas coisas e vou estar preparando esses estudos aí para vocês. Mas deixo vocês com toda essa informação que para mim foi estarrecedora, né? A confirmação dos astrônomos da NASA falar sobre isso aqui, tudo. E sobre isso aqui também confirmado que nunca aconteceu. E também para vocês estarem buscando ao Senhor. Mas deixo vocês com toda essa informação para vocês decidirem. Não vou falar sim, pode ser o arrebatamento, a guerra de Gog e Magog ou outras coisas. E então termino aqui esse vídeo abençoando vocês, pedindo a oração de vocês pela minha vida, porque eu quero trazer a vocês informações que sejam válidas e informações que podem abrir os olhos de muitos, não é mesmo? E que o tempo realmente está curto. Eu, pessoalmente, creio que essa é uma geração terminal em que vivemos hoje. Eu, pessoalmente, penso e creio que aquilo que Jesus falou em Mateus 24
quando Israel se tornasse aqui uma nação, aquela geração não passaria. E ele diz assim: a minha palavra não passa. Não é mesmo? E eu creio no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Então eu creio na palavra, eu creio na Bíblia, que é certamente correta. Então isso tudo aqui eu creio que estamos vivendo no final dos tempos. Temos que estar alerta, temos que estar na presença de Deus. Deus abençoe vocês, orem por mim e até o próximo vídeo. Deus os abençoe. Let it go, make my body go. Make our bodies higher and higher.